Senhores, partindo mais uma vez na nossa lindíssima ruazinha de Pedra Tosca, rua que a gente adora. Estou indo dessa vez em mais um deslocamentozinho urbano aqui. Estou indo ao meu local de trabalho. Alguns materiais que eu deixei lá no início da pandemia, agora eu estou necessitando deles. E não tem jeito, vou ter que ir até lá. Para isso eu vou cruzar a cidade de ponta a ponta no sentido sul-norte. E, claro, vocês vão ver o quanto a cidade é pequena. E o que, de certa forma, é bom, torna tudo mais próximo e tudo mais prático. Para os que me assistem, mas não sabem e não são meus alunos, eu sou professor de escola pública. Tá? E nesse período de pandemia, nós estamos vivendo uma situação totalmente atípica, que penso eu não será mais tão atípica quando tudo isso passar, que é a situação de ter que trabalhar online, trabalhar à distância. Fica complicado sob certo aspecto, porque o trabalho pedagógico, o magistério, o ato de ensinar, ele pressupõe, pelo menos para mim, a presença, né? Aquela troca, aquele contato, né, direto entre os indivíduos, entre o professor que ensina e o aluno que está ali aprendendo. E às vezes o aluno pensa que está aprendendo, na verdade ele está ensinando também. Pelo menos essa é a minha convicção. O professor pensa que está só ensinando, mas ele também, na verdade, está aprendendo, às vezes muito mais aprendendo do que ensinando. Mas deixando isso de lado, falando aqui dessa rotina que a gente está vivendo, nós professores da rede pública temos que nos desdobrar para manter os nossos alunos. Primeira prioridade, assim, a primeira necessidade urgente nesse momento é manter esses meninos focados nos estudos. E isso tem sido muito difícil porque a situação ela mexe com as pessoas, né? Isso que a gente está vivendo, toda essa situação de pandemia, a preocupação com a doença, o medo de ser infectado, a angústia ante o break na economia, né? A interrupção nas atividades, tanto no lazer como nas atividades produtivas, isso tem mexido demais com a cabeça, não só dos adultos, né? Das pessoas que têm mais compromissos assim com manutenção de família, com trabalho e tudo mais, mas também com os jovens. A gente pensa que não, mas se você conversar com um adolescente hoje na faixa dos 16, 17, 18 anos, especialmente aqueles que estão cursando o terceiro ano do ensino médio, a maioria está muito angustiada, pelo menos os meus alunos, muito angustiados com o que vai acontecer. Né? E se tudo isso que está acontecendo vai comprometer os estudos deles, vai dificultar o ingresso na universidade, que é o que eles tanto sonham. E eles perguntam isso para a gente e a minha resposta é assim, eu não posso mentir para os meus alunos, essa é uma questão ética minha, né? Não é ninguém que me exige isso, é um princípio meu, uma convicção pessoal. Eu não minto para os meus alunos, o que eu digo gente, é o seguinte, não é que vai necessariamente prejudicar, mas vai mudar a situação, é uma situação nova a qual a gente precisa se adaptar. Vale, cara, aquela coisa sabe lá, as leis do Charles Darwin, só sobrevive quem se adapta. Então, ver uma mudança, não adianta, cara, você ficar resistindo, você ficar se revoltar contra o que está acontecendo, querer fazer loucura. Não adianta, você tem que buscar uma forma de se adaptar a essa situação. Quando eu digo a adaptação, eu não estou falando de conformismo. De conformismo, como alguns que dizem assim, vai morrer todo mundo mesmo, não tem jeito não, pronto. Então não é isso. A gente vai passar por esse momento, certamente sairemos diferentes, sairemos com outra visão sobre certas coisas, né? E isso é uma experiência que eu diria que encarada sob determinado ponto de vista, é uma experiência até enriquecedora. A gente era muito apegado, né, a certas coisas que hoje a gente percebe que a gente consegue viver sem elas. Então isso é interessante. Para a educação, de uma forma geral, e para a educação pública, eu acho que essa pandemia está mostrando a garra de muitos professores, de muitos profissionais da educação, não todos, mas muitos profissionais da educação têm mostrado a capacidade de se adaptar, de se reinventar e de reinventar sua própria prática pedagógica em um espaço de tempo muito curto. Porque o que aconteceu conosco foi o seguinte, nós saímos aqui no estado do Ceará, nós saímos no dia 17 de março
foi o último dia de aula presencial. Dia 18 a gente já estava em isolamento social. E, cara, na mesma semana nós já foi cobrado que a gente enviasse atividades e aulas para os alunos. E aí a gente se virou do jeito que cada um pôde. Um correu, foi fazer vídeo, colocar no YouTube, o outro foi fazer chamada de vídeo com os alunos, foram tentar organizar. Por quê? Por que, que houve a necessidade desse negócio tão rápido assim? Porque não se podia deixar os alunos soltos muito tempo, eles iam se dispersar. E aí que a gente percebe uma coisa, que eu já tinha uma noção disso, mas estou verificando isso de forma muito concreta agora, a importância da presença do professor. Eu digo isso porque tem muita gente que defende modelos de educação sem a presença do professor ou com essa presença bem diminuída. Não funciona, especialmente para adolescente, para jovem, gente, não funciona. Eles precisam do professor, eles precisam da presença, da orientação do professor. E eles mesmos confessam que sem a presença do professor fica muito difícil. Eles ficam perdidos e meio que desmotivados, né? Então, assim, precisa muito dessa presença do professor. O professor é um profissional dentro da sociedade, onde muita coisa se estabiliza e funciona a partir do trabalho dele e da presença dele. Estou falando isso porque eu sei, tem muita gente hoje que acredita em certas versões, certas narrativas completamente erradas. Por exemplo, aquela de que os professores são meros ideólogos, estariam exercendo uma influência nefasta sobre os alunos. Aquela ideia de que funcionário público, todo funcionário público e, consequentemente, os professores são preguiçosos, são omissos, e não fazem seu trabalho direito, estão ali só para ganhar o dinheiro. Que dinheiro é esse que eu não sei, que para mim nunca chegou tanto dinheiro assim. Então, que o funcionário público é, por natureza, um parasita dentro do sistema, um aproveitador, ou alguém improdutivo, um peso para o Estado e para a sociedade, né? Então, assim, todas essas ideias são erradas. Até existem funcionários públicos que realmente são um ônus para o Estado, mas isso aí é uma minoria de privilegiados. A grande maioria de funcionários públicos concursados, né, trabalha todo dia, bate ponto, tá, enfrenta demandas e péssimas condições de trabalho, mas está ali tentando dar conta do seu trabalho. Tá? Já cheguei aqui ao meu local, eu vou rapidamente pegar as coisas, já peguei, estou retornando, tá certo? Fazendo esse retorno, eu vou passar pelo centro da cidade, preciso também fazer algumas compras, mas é tudo coisa muito rápida. Enquanto isso, vocês vão vendo aí a cidade, esse percurso que meus alunos fazem diariamente, nunca mais fizeram, né? Podem ver nesse vídeo que está tudo basicamente do mesmo jeito. A cidade está muito parada, assim, o isolamento social aqui na cidade ele tem funcionado muito nesses bairros mais distantes do centro, quer dizer, você volta por esses bairros, você percebe, ó, trânsito muito reduzido, poucas pessoas circulando. No centro da cidade há um movimento que eu penso que não vai diminuir. Né? A nossa cidade ela tem uma característica, ela tem muitos comércios, estabelecimentos que vendem alimentos, e todos eles estão abertos, certo? Então não há como, eu penso que o afluxo de pessoas no centro ele não vai ficar menor do que o que já está. A gente está passando aí pela barreira sanitária, o pessoal tem feito um trabalho muito importante, abordando motoristas, eles não me abordam quando eu passo, acho que eles sabem que a gente é da cidade e tudo, não abordam, deveriam até abordar, mas não abordaram. Tudo bem. Retornando ao assunto que eu estava tratando, essa questão do magistério nesses tempos de pandemia, o que a gente tem visto, gente, é isso, né? Eu acho que a classe dos professores, que é uma classe que tem estado sob ataque nesses tempos sombrios que o nosso país está vivendo, nós temos um ministro da Educação que se assume claramente como inimigo dos professores. Embora ele não diga abertamente, mas as atitudes dele, as palavras que ele usa para se referir aos professores, para se referir à universidade, são palavras muito agressivas, palavras de quem é inimigo. A gente não pode ter uma pessoa dessa como amigo, como parceiro nosso, porque não é um inimigo da nossa classe. E infelizmente está ocupando um cargo determinante aí para os rumos da educação no país. Eu não diria que isso foi um acidente histórico, não. Isso foi provocado deliberadamente por uma parcela da população que, por motivos outros, acabou elegendo um presidente que não tem a mínima condição de estar no cargo, mas está aí. Dizendo isso, algumas pessoas vão pensar: ih, professor, você é de esquerda? Sim, assumidamente.
Agora eu preciso entender o que é ser de esquerda no Brasil. Quando eu digo que sou de esquerda, não necessariamente eu me defini como um eleitor do Partido dos Trabalhadores, que eu acho que de trabalhadores não tem mais nada. Então, ser de esquerda no Brasil hoje é você estar a favor da vida, é você estar a favor da ciência, é você estar a favor do progresso da sociedade, da superação das desigualdades e do combate aos preconceitos e ao obscurantismo que tem dominado, infelizmente, uma parte da nossa população, uma parte da nossa mídia. Isso tem chegado às escolas e nós, professores, temos dado combate a isso. Temos dado combate a isso porque é nosso dever e é nossa função social. Não deixar que nossos jovens se deixem seduzir por discursos obscurantistas e mentirosos que têm jogado o nosso país na situação em que está. Portanto, você, meu amigo, minha amiga que me assiste, que gosta de me acompanhar nessas viagens, se você é de direita e ficou assustado com esse discurso, sinta-se à vontade para não ficar sofrendo e sair do canal. Você não precisa ficar e também não venha entrar em debate comigo, porque essas minhas convicções elas foram construídas ao longo da vida, ao longo de experiências, ao longo da minha experiência de trabalho, de convivência com a juventude filha dos trabalhadores, e eu não vou me interessar e nem ouvir. Se você é de direita e principalmente de extrema direita, eu não quero lhe ouvir. Portanto, nem procure deixar comentário, me questionar, porque eu não vou lhe dar ouvidos. Tá bem? Passando pelo centro da cidade, é uma passagem, eu vou fazer uma parada bem rápida. É claro que eu edito minhas paradas, não vou ficar filmando comércios onde eu entro, né, as pessoas, porque eu não estou aqui para isso. E acho até que nem pode, tá bem? Então a gente para aqui nesse sinal. Esse nosso sinal está com problema faz um tempo, está com lâmpada queimada. O centro da cidade, se vê, está tendo uma certa movimentação, mas eu achei hoje uma movimentação bem pequena. É interessante, sinal que as medidas tomadas pela administração municipal para forçar, de certa forma, o isolamento, elas estão funcionando. As pessoas pedestres atravessam a faixa correndo, né? Eles acho que não imaginam que estão no direito deles, e também os motoristas às vezes também parece que não sabem disso e avançam e atemorizam os pedestres. Nunca faça isso, tá? O pedestre está na faixa, está no direito dele, a gente tem que esperar. Estaciono aqui, né? Vou ali rapidamente, mais uma vez eu sempre deixo a intruder sem travar o guidão, ela não é visada, não há necessidade disso, tá bom? Quando volta é um trambolho para destravar um saco. Beleza, eu vou, faço minhas compras e volto rapidinho. Voltei e agora é só o retorno para casa. Finalizando a nossa conversa, gente, sobre o magistério, eu só queria dizer o seguinte: eu não gosto de embarcar naquela história de que o professor é vítima, o professor é desprezado, o professor e tal. Eu acho que não. A gente é valorizado, sim, muita gente nos respeita, reconhece o nosso trabalho, muita gente. O que complica na atual conjuntura é que os mandatários do país estão contra nós, né? São nossos, na prática, se comportam como inimigos da nossa classe. E uma coisa que eu vejo que faz falta um pouco hoje entre os professores é o sentimento de classe. Muitos jovens estão entrando na carreira do magistério para fazer uma carreira pessoal e tentar galgar posições e talvez ganhar um certo salário e tudo, mas não pensa na classe, ele não se sente parte de uma classe laboral, de uma classe de trabalhadores. Ele simplesmente é um carreirista, e isso atrapalha muito, e isso empobrece a nossa classe. E às vezes esse tipo de profissional ele acaba prestando um desserviço à classe e até mesmo aos seus alunos, porque ele vai ser um cara que vai trabalhar pensando só nele, de forma muito egoísta. A profissão de professor é uma profissão necessariamente ela pressupõe um pensamento no coletivo. E se você não tem esse pensamento, normalmente são professores muito mal formados, pessoas que têm uma formação muito ruim e acabam entrando muito por esse lado só da carreira em si. E ele não entende que a construção de uma carreira sólida no magistério se dá exatamente pelo trabalho em prol do coletivo. É um trabalho social. Se você não acaba não desenvolvendo essa convicção é porque você foi mal formado e fatalmente terá uma carreira medíocre. Talvez chegue até a ganhar um salário bom e tudo, a constituir um patrimônio material de certa forma interessante, mas será
em termos de prestígio profissional, um nada. Um Zé Ninguém, um mercenário. Eu vou encerrando minhas falas por aqui. A gente continua aqui percorrendo essa avenida que eu percorro sempre que saio de casa. E a gente se encontra aí num próximo passeio nosso, discutindo sempre algum assunto que eu considere relevante.